Hoje eu estou disponibilizando a terceira parte do nosso estudo sobre firewalls, né? Para quem não assistiu as duas primeiras partes, corre e assiste, porque o assunto de hoje vai ser esse aqui, o gateway de aplicação. Então, vamos lá estudar? Imagine essa empresa aqui, ó, né? Essa empresa onde ela contém vários segmentos de rede, cada segmento de rede tem o seu roteador para fazer a divisão das sub-redes e essa empresa esteja conectada à internet. Imagine que esse host ele queira acessar algum serviço remoto que esteja na nuvem ou até em outra localidade ao longo do planeta. Como que é o fluxo de informação desse acesso remoto? Então, normalmente o que acontece é isso aí, a mensagem ela vai passar ao longo de todos os roteadores dessa organização até acessar aquele serviço remoto que o usuário queira acessar. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que existe uma conexão direta entre o host e o serviço remoto acessado, como, por exemplo, um telnet, um SSH ou até mesmo o acesso à internet. Qual que é o problema desse tipo de situação? O que a gente percebe é que não existe nenhum controle do que o usuário pode acessar ou se ele pode ou não acessar esse serviço remoto, né? Então, isso se configura o que a gente chama uma falha de segurança. Mas onde que entra o gateway de aplicação? Ora, o gateway de aplicação é um dispositivo, né, que nós vamos mostrar daqui a pouco, que ele vai trabalhar como intermediário na camada de aplicação do modelo OSI. E o que ele vai fazer? A ideia dele é filtrar pacotes que estão passando pela rede baseado nas informações que estão no cabeçalho da camada de aplicação, bem como nos cabeçalhos de rede e de camada de transporte. Muitas vezes você vai encontrar o gateway de aplicação com esse nome aqui, ó, servidor proxy, que é o mais comum que a gente observa por aí. E como que esse gateway de aplicação ele se posiciona na rede? Então, vamos lá. Então, imagina aquela mesma organização que eu acabei de mostrar. Qual que é a diferença que aparece aqui, ó? Aqui eu tenho um elemento novo que é o gateway de aplicação, que vai trabalhar como elemento de controle nessa conexão. Então, como é que ficou o tráfego de dados agora? Então, esse usuário aqui é o usuário que deseja acessar o serviço remoto, então seus pacotes eles irão passar pela rede, mas quando ele chega nesse roteador que está conectado o gateway de aplicação, o que esse roteador faz? Ele entrega esse pacote ao gateway de aplicação, que irá analisar um conjunto de regras para determinar se esse usuário pode ou não acessar aquele serviço na rede e se puder acessar o serviço remoto, ele libera e entrega todo o tráfego para o serviço remoto, que normalmente está ou em alguma localidade na internet ou até mesmo armazenado na nuvem. Então, a principal diferença que se observa é que vão existir duas conexões. Uma entre o host que está acessando o serviço remoto e o gateway de aplicação, e uma segunda conexão entre o gateway de aplicação e o serviço remoto. Tá? O tipo de gateway de aplicação mais conhecido que realiza essa operação é o que a gente chama de proxy web ou nas organizações simplesmente proxy. Que é justamente esse exemplo que está para vocês aí na tela. Então, imagine que aqui eu tenho esses hosts que estão na rede interna, aqui eu tenho a internet e em algum local da internet um servidor web que será acessado pelos hosts da rede interna e entre a rede interna e a internet existe aqui o nosso servidor proxy. Normalmente, como que esse servidor proxy ele vai trabalhar? Então, imagine que essa estação aqui, ó, queira acessar algum conteúdo no servidor web. Como que esse servidor proxy ele vai atuar? Em primeiro lugar, autenticando o usuário e a partir da autenticação e liberação do acesso daquele usuário, ele vai repassar a requisição HTTP para o servidor web
que envia a resposta que antes de chegar no cliente que solicitou a informação, ela chega primeiro no servidor proxy, e aí o que esse servidor proxy faz? Ele armazena a resposta em cache e entrega essa resposta para o cliente que requisitou a informação. Agora imagine que posteriormente esse outro cliente queira também acessar aquele mesmo conteúdo que foi acessado pela primeira estação, né? Então, da mesma forma que no primeiro, essa requisição, ela trafega pela rede, chega até o servidor proxy, que irá liberar ou não o acesso à internet para aquele usuário, e uma vez liberado, o que esse servidor proxy ele vai fazer? Ele busca aquela resposta que está ali no cache. Na verdade, o que ele faz? Ele verifica se aquele conteúdo ainda está atualizado. Se ele estiver atualizado, ele recupera essa resposta e envia essa resposta de volta para o segundo cliente. Então, o que a gente percebe que aqui o proxy, ele está trabalhando com duas funções. A primeira delas, como um mecanismo de segurança, onde ele vai realizar a autenticação e liberar ou não o acesso ao serviço, né, que essa é uma função de segurança. E a segunda função de segurança que ele vai fazer é justamente o cache, né? Qual que é a vantagem de você ter o proxy trabalhando também como cache, né? O grande benefício, gente, é o desempenho. Por quê? Porque a partir do momento que ele entrega o conteúdo que está armazenado no cache, haverá um alívio no tráfego do segmento de rede que esteja acessando a internet, o que melhora bastante o desempenho do acesso à internet em organizações, né? Porque normalmente os usuários acabam acessando conteúdos aproximadamente parecidos. Então, quais são as funções de um proxy web, que é o tipo de proxy mais comum que a gente vê nas organizações? Então, a primeira função é aquela que eu acabei de mostrar, que é o cache. A segunda é uma função de segurança, que é a autenticação de usuários. E a terceira é a função de filtragem. Então, da mesma forma que o filtro de pacotes, ele contém uma lista de ACL, que é uma regra do que pode e o que não pode acessar, o proxy web também tem uma lista desse tipo. E que tipo de filtragem ele vai fazer? Então, ele vai fazer uma filtragem por IP ou por redes IPs, né? Essa mesma função já era realizada pelo filtro de pacotes, mas ele também vai fazer uma filtragem por protocolo. O mais comum é uma filtragem por protocolos HTTP ou FTP. Uma filtragem por conteúdo acessado, normalmente essa filtragem por conteúdo pode ser pela URL ou até mesmo por uma lista de palavras-chave cadastradas, mas o mais comum é por URL, uma vez que nessa questão de palavras-chave muitas vezes traz muita ambiguidade, e então por isso mesmo é menos utilizado. E até mesmo por dia e horário que o usuário pode acessar o recurso. Então, perceba que é o seguinte, essas três últimas funções são funções relacionadas à camada de aplicação e que o filtro de pacotes não realiza esse tipo de filtragem. Vantagem e desvantagens de um servidor proxy web, né? Porque na hora que a gente observa ali, aparentemente só tem vantagem, mas não é bem assim. Então, quais que seriam as principais vantagens? Então, primeiro, ele realmente vai oferecer um maior nível de segurança que o filtro de pacotes por trabalhar com filtragem na camada de aplicação. Uma segunda vantagem, que um proxy web ele pode ser aplicável a um grupo de aplicações. Então, por quê? Porque ele vai trabalhar ali a nível de camada de aplicação. Normalmente, ele vai gerar logs, né? O que são esses logs? São estatísticas de acessos do usuário à internet. Aí muitas pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas o fato dele gerar logs do que cada usuário acessou, isso é uma quebra de privacidade? Tá? Então, e as empresas podem fazer isso aí? Podem, desde que o usuário daquela internet corporativa, ele aceite os termos de uso. Caso contrário,
realmente não pode, né? Mas o fato do proxy web ele gerar logs e auditar todo o tráfego de entrada, ele pode gerar também estatísticas do que cada usuário está ou não acessando, né? E como que isso pode se tornar em benefício para as organizações? Ora, muitas vezes um usuário, um funcionário de alguma empresa pode estar acessando algum, vamos dizer o seguinte, algum site legal, algum conteúdo que seja ilegal. O fato dele gerar os logs do que o usuário acessou, de certa forma, é um recurso de segurança para prevenir contra esse tipo de usuário que eventualmente acessa conteúdo ilegal, porque aquilo ali ele pode se converter, inclusive, em prova de que o usuário ele está acessando um conteúdo ilegal ou realizando alguma operação ilegal por meio da internet corporativa. Mas e as desvantagens? Né? Então, a primeira desvantagem é que o seguinte, que ele vai acrescentar uma informação adicional em cada conexão, o que vai, de certa forma, prejudicar o desempenho da internet corporativa. Então, essa questão do desempenho, gente, muitas pessoas perguntam, nossa, mas quer dizer que a internet que tem proxy é mais lenta? Nem sempre. Porque, na verdade, o fato dele adicionar uma camada extra de processamento que sobe para a camada de aplicação, de fato, o desempenho ele é menor. Só que, ao mesmo tempo em que o proxy ele implementa o cache ele alivia muito o tráfego de acesso a servidores, né? E o que, obviamente, a resposta ela vai ser entregue ao usuário muito mais rápida. Então, essa desvantagem aí, de certa forma, ela é compensada através do uso do cache, tá? Então, não vamos levar isso aí ao pé da letra. E uma segunda desvantagem é que o software do cliente ele deve saber como contactar o gateway, o que não ocorre no filtro de pacotes. O que quer dizer isso aí? Isso quer dizer que o proxy ele não é transparente ao usuário, né? Então, vamos supor uma organização em que o usuário ele queira acessar a internet corporativa por meio do proxy, ele vai precisar habilitar lá nas configurações do seu sistema operacional e também no navegador que ele deseja acessar a internet via proxy. Então, é preciso cadastrar lá o endereço e o número da porta, da porta da camada de transporte que o proxy está trabalhando. Né? Diferente do firewall, que o usuário, para poder usufruir dos benefícios do firewall, ele não precisava fazer nada. Por exemplo, aqui o exemplo que eu acabei de falar, né, que você vai precisar digitar o endereço IP e a porta de transporte que o proxy está trabalhando lá no seu navegador na internet. E o que é esse elemento aqui? Mais um elemento de segurança, que é o Bastion Host, né, ou traduzido para o português, uma tradução literal seria host bastião. Então, o Bastion Host, normalmente, ele é um host, né, então, geralmente é um computador onde ele é definido como um ponto forte crítico na segurança da rede, né? Então, esse Bastion Host, que geralmente é um computador, o mais comum é ele servir como plataforma para instalação e execução de um gateway de aplicação, como, por exemplo, um servidor proxy. Mas pode haver outros serviços de camada de aplicação ali? Pode sim, tá? Então, ele é a definição é que ele é um ponto forte, crítico na segurança da rede. E qual que é a função dele? Ele tem responsabilidade de filtrar pacotes, monitorar o tráfego da rede. Então, na verdade, ele vai executar um conjunto de funções de segurança dentro da organização. Tá? Então, e como é que esse Bastion Host ele se posiciona na rede? Olha, então, normalmente, o que se vai ter é o seguinte, é que toda organização ela vai executar dois sistemas. O filtro de pacotes, que vai ter o papel do quê? Aquilo que nós vimos nas duas aulas anteriores, que é filtrar todo o tráfego que vem da internet e que também que sai da internet. Tá? Só que a grande questão é o seguinte, no momento que ele trabalha em conjunto com o Bastion Host, essa filtragem ela só vai ser feita após o Bastion Host avaliar
quem tem ou não permissão para passar. Então, perceba que ele vai trabalhar em conjunto com o filtro de pacotes. E se for um tráfego que vem da rede interna, a mesma coisa. Né? No caso da rede interna para a internet, ele vai liberar, né, para o filtro de pacotes somente aqueles pacotes que o Bastion Host ele o autorizou como permissão para acessar a internet. Então, e o Bastion Host, né, ele vai realizar uma das funções que a gente viu lá no proxy, que na verdade o que é? Autenticação do usuário e filtragem de tráfego. E qual que é a vantagem de se trabalhar com o Bastion Host? Ora, a primeira delas é que ele vai oferecer maior segurança do que simplesmente um filtro de pacote isolado ou um gateway de aplicação isolado. Né? Por quê? Porque ele vai usufruir das vantagens dos dois. Ele vai implementar a filtragem a nível de pacotes, né, que é o feito pelo filtro de pacotes, e também a nível de camada de aplicação. Né? Então, que nesse momento ele vai estar executando funções de proxy. E, obviamente, isso vai oferecer o quê? Uma segurança em 2 níveis, né? Dificultando mais ainda a ação de algum intruso ou usuário mal intencionado. Normalmente, você vai encontrar o Bastion Hosts em 3 tipos de configurações. Uma primeira, que é o que a gente chama Firewall com host filtrado, o termo do inglês é Bastion Host Single Homed. Uma segunda configuração, que é um firewall com host filtrado, mas o que a gente chama de dual homed, né? Então nós vamos ver que ele tem uma pequena diferença. E a terceira, que é o que a gente chama de firewall com subrede filtrado, que é a situação mais segura, que geralmente se observa nas organizações. Então, como é que funciona isso aí? Ó? Então, a primeira opção é essa daqui, que é o que eles chamam de single homed, né? Então, aqui nós temos a rede interna dessa organização. Aqui existe o roteador onde vai estar rodando o filtro de pacotes e aqui o Bastion Host. Então, perceba que é um computador, é um host onde ele serve como plataforma para abrigar funções de filtragem e funções de autenticação. Né? Então, normalmente você vai ter em execução ali um gateway de aplicação. Esse servidor de informações é um servidor de informações para acesso público. Então, nesse caso, ele está representando aquilo que na aula passada nós chamamos de DMZ. E aqui existem, né, os hosts da rede interna do cliente. O grande detalhe que eu queria chamar a atenção é que o seguinte, que primeiro, que esse Bastion Host, ele tem apenas uma placa de rede. Tá? Então, ele ao mesmo tempo que ele está conectado ao filtro de pacotes, ele está conectado aos hosts da rede interna e também está conectado ao servidor de aplicação. O que isso quer dizer? Se eu for pensar em termos de faixas de endereçamento IP, em resumo o seguinte, do filtro de pacotes para trás, todos os hosts pertencem à mesma subrede IP, né? O que com certeza é uma falha de segurança do sistema. Por isso que esse daí é o que a gente chama, que é a configuração menos utilizada e é a mais insegura. Qual que é a principal desvantagem desse Bastion Host? Ora, lá atrás eu tinha dito que esses hosts da rede privada, para acessar algum serviço na internet, primeiro precisa passar pelo Bastion Host. E se esse Bastion Host, por alguma razão, ele cair? O que vai acontecer? Né? Como está todo mundo conectado à mesma subrede IP, as requisições efetuadas pela qualquer host da rede interna tem a liberdade de acessar o filtro de pacotes sem passar pelo Bastion Host. Então, esse daí, então, realmente, assim, é uma falha de segurança grave. Né? Aqui o detalhe, aquele que eu já tinha dito, né, que esse Bastion Host, a principal característica, ele é um único adaptador de rede. O que isso quer dizer? Quer dizer que está todo mundo na mesma subrede IP. E como é que funciona o segundo tipo de arquitetura, que é o que a gente chama de dual homed? Então, está aqui a mesma empresa, mas tem uma pequena diferença aqui, ó. E vocês percebem que esse Bastion Host agora,
ele tem duas placas de rede. Essa primeira placa de rede conectada à rede interna e essa segunda plaquinha de rede conectado ao filtro de pacotes que acessa a rede externa. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, se esse Bastion host por alguma razão se tornar indisponível, nenhum host da rede interna poderá acessar a rede externa. Isso é uma vantagem, gente? É claro que é uma vantagem. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, na ausência do ponto de controle, o usuário não acessa o serviço, ou seja, aquele problema que existia lá no single home, aqui ele já não existe. Tá vendo? Aqui o destaque é aquele que eu acabei de citar, que é o fato do Bastion Host ele trabalhar com dois adaptadores de rede, e essa é a grande vantagem, e essa é justamente uma das topologias mais utilizadas nas organizações que fazem o uso do Bastion Host. Né? Um detalhe é que é o seguinte, pelo fato dele ter dois adaptadores de rede, em termos de endereçamento IP, existe uma faixa de endereço IPs para os hosts da rede interna e uma segunda faixa de endereçamento IP diferente para esse segmento entre o Bastion Host e o filtro de pacote e uma terceira faixa de redes diferente entre o filtro de pacotes e a internet. Então, percebe que aqui eu estou com 3 subredes IPs diferentes, o que realmente proporciona um isolamento lógico desses os segmentos dessa rede. E o terceiro tipo, né? O terceiro tipo seria essa arquitetura aqui, né? Onde ela lembra muito aquela arquitetura que nós vimos na aula passada, que é o do filtro de pacotes duplo, né? Então, ele vai ter uma primeira filtragem de pacotes nesse roteador externo, uma segunda filtragem de pacotes nesse roteador interno, e o Bastion Host ele fica localizado aqui nesse segmento entre os dois filtros de pacotes, que é justamente o segmento onde está rodando o servidor de informações, que são informações de acesso público, né? Então, é aquilo que a gente chama de DMZ, e aqui tem o Bastion Host. Por que essa arquitetura ela é mais segura? Primeiro, pelo fato dele usar os dois filtros de pacotes, e segundo, pelo seguinte, por ele oferecer 3 níveis de defesa. Quais são esses 3 níveis de defesa? Ora, imagina que esse host ele queira acessar algum serviço na internet, ele vai ter que primeiro passar pelo primeiro firewall, depois se autenticar e liberar esse acesso pelo Bastion Host, que irá encaminhar esse acesso ao segundo filtro de pacotes e depois que ele vai poder acessar aquele serviço remoto. Então, por trabalhar com 1, 2, 3 níveis de defesa, é considerado uma arquitetura mais segura. Aqui nessa figura, mostra uma figura do modem, né, que seria uma forma alternativa de acesso à internet, mas na maioria das empresas esse modem ele não é utilizado, né? O que é utilizado, na verdade, são os dois filtros de pacotes e o Bastion Host aqui nesse segmento aqui da DMZ, trabalhando como um elemento de camada de aplicação. Então, está aqui em destaque, né, os dois roteadores. Gente, esse conteúdo, ele saiu desses 3 livros aqui, né, que é o livro do Stalins, né, esse que está aqui na foto. Esse segundo livro, que é o livro do Kurose, né, nessas páginas aqui. E mais esse terceiro livro, né, que foi aquela parte que na aula passada, né, eu comentei sobre posicionamento de roteadores sem fio nas organizações. E para vocês, o meu muito obrigado para que você chegou até o fim e até a próxima.